Agradecendo aqui as valiosas contribuições, nós vamos entrar agora na discussão e queria conceder a palavra à nossa coordenadora, a deputada Tabata Amaral. Queria iniciar agradecendo ao deputado Vidigal e ao deputado Felipe Rigoni pela iniciativa, a cada um dos convidados, das convidadas, pela disposição de participar desse diálogo, por terem vindo até aqui conversar com a gente hoje. E eu queria falar um pouco dos objetivos da nossa comissão externa. A gente começou o ano com uma grande preocupação com o que estava acontecendo no Ministério da Educação, tanto na gestão do ex-ministro Vélez, como agora na gestão do ministro Weintraub. E a gente tinha uma preocupação com as coisas mais sólidas que existem na educação. E acho que falta a gente falar um pouco disso. No meio de todas as confusões e polêmicas e desmandos e demissões e etc., como é que estava coisas muito básicas como o encaminhamento das 6 secretarias do Ministério, das 10 autarquias do Ministério. E a gente também elegeu 5 áreas que, pela atmosfera, pelo contexto desse ano, estavam ameaçadas de certa forma. A gente está olhando para a Enem, a gente está olhando para provas avaliadoras, formação de professores, etc. E a gente decidiu focar também no orçamento. Então, é nesse contexto de uma preocupação da Câmara dos Deputados, a comissão hoje tem 60 membros dos mais diversos partidos, de acompanhar de uma forma muito próxima ao MEC. E o que a gente tem como intenção não é apontar o dedo, não é criticar, não é ir para o embate, mas é entender o que está acontecendo. É entender se algum programa está ameaçado, se algum programa está atrasado, como que a gente pode suprir alguma ausência, alguma necessidade. Então, a gente tem, sim, uma postura de dialogar com o MEC, de fato, visitar as secretarias e entender o que está acontecendo. E aí, falando especificamente da questão do orçamento, tem 3 preocupações, 3 questionamentos que estão direcionando a gente, tanto nessa audiência como nos requerimentos de informação e etc. Um deles, e que a gente está buscando muito uma resposta, é quais foram os critérios utilizados para cada corte em cada universidade. A gente entende que uma boa gestão, ela preza por você olhar o indivíduo, você olhar a unidade e entender quais unidades são mais eficientes, quais unidades já começaram o ano com uma situação financeira mais difícil. E a gente entende que um corte unilateral a 3 universidades por critérios ideológicos, pessoais, ela não cabe dentro do que a gente considera que são os critérios da administração pública. E aí, quando a gente olha para um corte que ele é praticamente linear, a gente faz esse questionamento. Vocês olharam linha a linha? Foram ponto a ponto? Fez essa investigação de cada instituto, cada universidade? Então, esse é um primeiro questionamento da Comex que a gente espera poder responder junto com o MEC ao longo dos próximos meses. Um segundo questionamento que foi trazido hoje pelos nossos debatedores é qual que é o plano. A gente entende a situação econômica do país, a gente entende que precisamos fazer algo, não basta apenas criticar, apontar o dedo, mas a gente sente um pouco de falta de um plano para cada instituto, para cada IF, para cada universidade, de poder fechar suas contas até o final do ano, de poder continuar recebendo seus alunos, continuar com suas linhas de pesquisa e terminar o ano de uma forma positiva. Então, a gente vai continuar cobrando para que o MEC aponte o direcionamento. Da onde vai vir essa verba? Como é que a gente vai lidar com a situação? E aí tem um terceiro ponto que, para mim, ele é muito importante, que é a questão dos dados. Eu acho que não dá para a gente dialogar de forma séria quando há uma desinformação tão grande acontecendo, quando a gente não consegue estar de acordo sobre o que significa corte, bloqueio, contingenciamento, qual é a cifra correta, qual que é a fração correta. Então, eu acho que essa conversa pode ser uma oportunidade para a gente começar a falar a mesma língua. E eu acho que nos últimos meses, a gente olhava para instituições, olhava para a sociedade civil, olhava para o Congresso, olhava para o Ministério e cada um com um dado diferente. E aí fica uma conversa de doido, porque parece que um lado está mentindo, que o outro está mentindo, que não é verdade. Então, eu queria só aproveitar os últimos segundos da minha fala para poder falar um pouco do entendimento. O que é juridicamente um contingenciamento? O que é um corte? Porque eu acho que essa confusão ela prevaleceu nessa conversa aqui hoje. Quando a gente fala de contingenciamento,
é uma coisa comum da prática da gestão pública. Falando numa linguagem muito popular, você vai abrindo a torneira aos pouquinhos, porque se as universidades, por exemplo, empenhassem todo o dinheiro, toda a verba em janeiro, o governo teria um problema fiscal em janeiro, mesmo que no final do ano tivesse certinho com a arrecadação. Então, a ideia é que você libere, por exemplo, um 18avos em janeiro, um 12avos em fevereiro, de acordo com a arrecadação, para que as universidades não gastem muito mais do que o governo tem naquele momento. Porque a arrecadação ela acontece ao longo do ano, ou seja, contingenciamento aconteceu em anos anteriores, é uma prática boa da gestão fiscal consciente e responsável, e eu acho que esse não é o ponto da nossa conversa. Quando a gente fala de contingenciamento, na média, esse ano ele foi de 60%, ou seja, os institutos, e vocês podem me corrigir, tiveram acesso a 40% da verba que eles teriam ao longo do ano. Até aí eu não vejo nada de muito diferente. A gente espera que com a arrecadação, de fato, tenha uma concentração no final do ano, a gente chega aos 100% até o final do ano. Contingenciamento feito pelo MEC, 60%, para mim não é uma coisa que me preocupa, é uma coisa comum. Agora, um corte, que não é contingenciamento, há um bloqueio de verba. E esse bloqueio é de 30%. 30% da que as faculdades podem utilizar, podem gastar, do que elas de fato têm algum poder. Salário de professor, aposentadoria, fica completamente fora da jurisdição de cada reitor, de cada reitora. Você não consegue mexer. Então, contingenciamento, você abrir e fechar a torneira para que você possa organizar as contas do governo, 60% faz sentido, tudo bem. Agora, um bloqueio de 30% sobre um orçamento que foi aprovado pelo Congresso no ano anterior, é disso que a gente está falando. E aí, só para fazer o ponto um pouco mais forte, porque eu acho que fica conversa de doido se a gente não concordar sobre isso, você pegou os 100% que o Congresso aprovou no ano passado e você falou para os institutos e para as universidades, se o Brasil não crescer acima do esperado, se a gente não vender nenhum ativo, se nada mudar para cima na economia, esse bloqueio ele é um corte. Eu acho que isso também precisa ser dito. O bloqueio ele só deixa de virar um corte se a gente aprova um crédito a mais, como está acontecendo agora na CCJ, essa discussão, se o governo ele vende alguma coisa, se o governo ele tem um crescimento do PIB que é acima do esperado, mas não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um bloqueio que vai virar um corte de 30%, ou seja, independente de você abrir e liberar a verba e ir soltando, as universidades contam hoje com 60% para o ano do que foi aprovado no ano anterior. Então, eu fui bastante técnica e corri o risco de aborrecer a todos vocês nessa reunião, porque eu acho que a gente ficar usando como se fosse a mesma coisa, contingenciamento, bloqueio, corte, faz com que a gente saia dessa reunião sem nada concreto, sem nenhum entendimento. Então, eu faço a solicitação que a gente não use mais a palavra contingenciamento, porque eu entendo, conversando com os reitores, com as instituições, que esse não é um problema, que essa é uma prática da gestão pública, você vai liberando ao longo dos meses, e que a gente foque no corte de 30%. Porque ele vai servir de fácil, o Brasil não crescer acima do esperado, ele é sobre o total que foi aprovado pelo Congresso, e é muito difícil, dado o decréscimo de investimento no ensino superior público, dada a condição que as faculdades e universidades já começaram esse ano, você simplesmente fechar as contas e executar o que estava planejado. Então, é um corte muito grande e eu queria que a gente pudesse fazer essa diferenciação de palavras. De novo, fui muito técnica, corri o risco de aborrecer vocês, mas para a gente poder falar na mesma página. Mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês que se dispuseram a participar do debate, dessa conversa. Tanto a comissão externa como o meu mandato estão à disposição, porque, no final das contas, e concordo muito com a fala da Mariana nesse sentido, é o futuro do Brasil, é o futuro dos jovens, e, para mim, não tem tema mais importante para estar sendo discutido nesse congresso hoje. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Quero agradecer à deputada Tabata Amaral, que é a coordenadora